Está dizendo que está inabilitado para gravar. Muito Você bem. conseguiu? Coloquei para gravar aqui no meu computador, pelo menos, e aí a gente depois disponibiliza para todo mundo, né? Eu fiquei sem. Aqui o meu não está habilitando, mas de toda forma, boa noite, paz e bem, queridos irmãos, queridas irmãs. João Vitor, que está sendo admitido agora. Tenham todos, espero que todos estejamos bem, não é? Estamos iniciando a nossa última aula. Tudo que é bom dura pouco, o curso de formação foi excelente e hoje está fechando com chave de ouro. Nós vamos ter a grata alegria de ouvir por uma hora e meia e mais o tempo dos debates, o nosso querido reverendo Martorelli Dantas, da paróquia da Santíssima Trindade, aqui no Recife, também professor da Faculdade de Direito do Recife, professor de várias outras instituições de ensino superior ao longo da sua carreira, ao longo da sua trajetória, e também professor de teologia de diversas outras instituições. Temos essa graça, temos essa alegria de ter o Martorelli conosco para aqueles que são mais próximos, mais íntimos, ou aqueles que frequentam as rodas da Terceira Ordem da Sociedade de São Francisco, é o Frei Martor. Então, professor Martorelli Dantas, reverendo Martorelli, Frei Martor, a palavra é sua. Por favor, nos conduza nesse interessantíssimo tema a respeito da homilética, a respeito, não é, de outras situações que se impõem, né, para aqueles e aquelas que irão se tornar pregador, que irão fazer prédicas e homilias. Boa noite, Martorelli. Obrigado, Esdras, reverendo Esdras. Uma grande alegria, queridos, poder lhes falar sobre esse tema que me fascina desde minha infância. Eu tenho uma grande admiração por pregadores, por comunicadores, e eu tive o privilégio de, ao longo de toda a minha vida, ter ouvido bons pregadores, excelentes comunicadores da palavra de Deus, e de ter sido edificado por esses pregadores. E, de certa forma, eu aprendi e assimilei muito do jeito deles de pregar o evangelho, das ênfases que eles traziam consigo. Eu gostaria de começar o nosso curso sobre homilética, sobre pregação, relendo com vocês este mandamento, esta ordem de Jesus de Nazaré, que aparece em Marcos, capítulo 16, e no versículo 17, 15 nós lemos o seguinte: E disse-lhes, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Vamos fazer uma oração? Vamos pedir a Deus que nos ilumine. Vamos pedir que o Espírito Santo crie uma teia de conexão entre nós, porque a minha imagem e a minha voz estão chegando até vocês. Mas eu queria que houvesse um outro elo que nos conectasse, que não fosse apenas a imagem, o som, os dados que serão compartilhados, mas uma conexão de natureza espiritual. Vamos orar. Ó Deus eterno, muito obrigado, porque é fruto de tua graça e de tua misericórdia que estejamos aqui para refletir sobre a pregação do Evangelho. Nós queremos te pedir a tua iluminação, a tua ação eficaz em nossos corações e nossas mentes, para que, de fato, esse tempo, esse encontro, esses minutos que passaremos juntos aqui, possam nos animar, nos estimular, nos fortalecer e nos direcionar no desejo da pregação do Evangelho. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, aqui pedimos que seja assim. Amém. Amém. Que bom. Bom estarmos juntos, João Vitor, Natália, Rayane, todos vocês que foram chegando e todos aqueles que ainda irão chegar ao longo dos próximos minutos de nossa reunião. Os nossos
dirigentes aqui da formação deram o nome de homilética para essa disciplina. Esse é um nome tradicional nos cursos teológicos, homilética. A palavra homilética vem de homilia, que tem a ver com comunicação, tem a ver com compartilhar, tem a ver com a anunciação de alguma verdade. Nós somos chamados para sermos pregadores. Todos nós temos uma vocação essencial para a pregação. A forma como pregamos pode ser a mais variada possível. Nós podemos pregar falando, Santinha, a gente pode pregar servindo, a gente pode pregar varrendo o chão, a gente pode pregar fazendo curativos como a Madre Teresa de Calcutá. Ou seja, a pregação é a manifestação de nossa fé. É o ato pelo qual eu torno visível e evidente a fé que eu carrego dentro de mim. Essa manifestação da fé pode se dar através de uma anunciação verbal, uma anunciação oral, mas pode se dar das mais diversas maneiras. Jesus pregou o evangelho enquanto curava, enquanto ensinava, enquanto expulsava demônios. Jesus pregou o evangelho andando, calando, sentando, chorando, dizendo: tenho sede, tenho fome. Jesus pregou o evangelho sempre. E para lembrar São Francisco de Assis, pregue sempre o evangelho e, se for preciso, até fale. Mas falar não é a única forma de pregar o evangelho. Mas para que preguemos o evangelho com eficácia, com verdade, há três pré-requisitos. Três necessidades que precisam ser supridas anteriormente. É preciso lembrar que nas palavras de Jesus aos nossos irmãos, lá no livro de Atos, quando eles perguntam a Jesus quando seria o tempo que ele restauraria o reino de Israel, e Jesus responde: não vos compete saber tempos e épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, em primeiro lugar, ser um pregador é dar testemunho da obra de Jesus em nossas vidas. De tal maneira que o primeiro e mais fundamental pré-requisito é que Cristo esteja em nós. Que nós tenhamos tido uma experiência de encontro com Cristo, uma experiência de conversão, uma experiência de rendição à sua vontade. Porque nós seremos testemunhas da obra de Cristo em nós. Se não há obra de Cristo em nós, não há o que testemunhar, não há do que falar. Nenhuma técnica de comunicação, nenhuma capacidade hermenêutica, nenhuma estrutura de exposição das Sagradas Escrituras suprirá a ausência de uma experiência de conversão, de um encontro verdadeiro com Cristo. E até porque, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos numa igreja muito pobre, muito simples. As pessoas são arrastadas por interesses econômicos, de status. Nesta igreja, graças a Deus, não tem nada disso. Por enquanto, não tem. Não tem ninguém aqui que tem um plano de se tornar um pastor de uma mega igreja e ter muito dinheiro. A gente está aqui entregando a nossa vida ao Senhor e dando testemunho do que Ele tem feito. Então, o primeiro pré-requisito é esse. E se, de fato, não há dentro do seu coração essa convicção da relação pessoal com Deus, esse é o momento de você dizer: não, eu preciso agora me dedicar a rever o que está dentro de mim, que conexão é essa que eu tenho com Deus, para que eu possa, então, estar habilitado para dar testemunho do que Ele tem feito em minha vida. Sabe, Edilson, nenhuma exposição de um texto exegeticamente analisado suprirá a ausência de uma relação pessoal com Deus, de tempo de oração, de tempo de meditação nas Sagradas Escrituras, de tempo com vida com Deus.
Em segundo lugar, nós não somos pregadores de nossas ideias, nem das filosofias que enchem os livros. Nós somos anunciadores da mensagem de Jesus de Nazaré. Então, além de ter um contato e uma relação pessoal com Deus, você precisa conhecer o ensino de Jesus, conhecer esses elementos fundamentais. E para mim, você me pergunta, Martô, o que vem a ser o fundamental? O que vem a ser o essencial? O essencial é aquilo que Jesus viveu e ensinou. Eu diria isso. É claro que é salutar conhecer o livro de Atos dos Apóstolos, as epístolas paulinas, as cartas pastorais, o livro de Apocalipse, o Saltério, tudo isso é importante. Todos esses livros são importantes. Importantes. O que é essencial, o que é fundamental, não é nada disso. O que é essencial e fundamental é a vida e o ensino de Jesus de Nazaré. Faz pelo menos uns 10 anos que todos os domingos eu prego com base no Evangelho. Sempre com base no Evangelho. Porque eu tenho uma vida muito curta para me dedicar a outros textos, eu só consigo pregar no Evangelho, nos 4 Evangelhos, na vida e no ensino de Jesus. E você teria uma vida maravilhosa se você dissesse, eu, para o resto da minha vida, pregarei acerca do Sermão da Montanha, Mateus de 5 a 7. Pronto, vou passar o resto da vida, Sabino, só pregando sobre Mateus de 5 a 7. É uma vida extremamente frutífera. Maravilha, uma escolha extraordinária. Então, a vida e o ensino de Jesus são os elementos fundamentais. Então, a primeira é a experiência de conversão. Segunda, conhecer o que Jesus viveu, fez e ensinou. E, em terceiro lugar, como elementos e pré-requisitos, o interesse por aqueles que estão te ouvindo. Um interesse sincero, um interesse genuíno, de que as pessoas compreendam o que você está anunciando. Você deve compreender que aquilo que você anuncia é saúde, é cura, é restauração, é caminho de vida. Muitas vezes eu estou pensando assim, sobre o que é que eu vou pregar, sobre como será exposta a mensagem, e eu penso sempre, sabe, Paty, qual é a necessidade do meu ouvinte? Qual é a dor a que eu pretendo atender? Qual é a angústia que eu gostaria de responder? Porque eu acredito sinceramente que o Evangelho tem uma resposta para as dores, para as angústias, tem uma mensagem de esperança para aqueles que estão desalentados, aqueles que estão entristecidos. E eu acho que a gente deveria se preocupar, ter um sentimento de amor, de cuidado e pensar que aquilo que estamos entregando é para a vida, para a saúde e para a cura das pessoas a quem nós nos dirigimos. Muito bem. Chegamos aos 3 pilares, aos 3 pré-requisitos. Um coração convertido, um conhecimento acerca da vida e do ensino de Jesus e, em terceiro lugar, um desejo sincero pelo bem e para o bem daqueles que nos ouvem. Só que quando superamos esses pré-requisitos, nós encontramos a primeira barreira. A primeira barreira que eu sei que Santinha não enfrenta mais, mas já deve ter enfrentado muito. Talvez seja uma barreira que João Vitor esteja enfrentando, Melissa enfrente, que é o medo de falar em público. O medo de falar em público. A gente esbarra naquela tremedeira do medo de falar em público. Eu contei a vocês que eu estou no ministério ordenado há 33 anos. Completei esse ano 33 anos. Mas dirigindo uma igreja, eu estou há 36 anos. Porque quando eu era seminarista, Telêmaco sabe como é que funciona esse negócio, quando eu era seminarista, eu já estava à frente de uma igreja. A primeira igreja eu assumi no primeiro ano do seminário, no segundo ano eu era o dirigente da Igreja Presbiteriana de Barreiros. Então, eu pregava todo domingo, dirigia a reunião do conselho, só não podia presidir nem celebrar a Eucaristia, porque eu era seminarista, mas
Eu fui designado pelo presbitério, então eu pregava todo domingo desde os 17, 18 anos de idade. Pois eu ainda tremo na base. Eu ainda tremo na base. Outro dia, o bispo Peixoto me convidou para pregar na Catedral da Santíssima Trindade, era um evento da diocese. Fiquei muito nervoso. Ocasião que Santinha estava lá, quando eu falei sobre o ministério, num evento também diocesano, na Confelíder da diocese, muito nervoso, muito ansioso. Um dia antes, meu coração angustiado. A gente vai ficando mais velho e a gente vai sabendo lidar melhor com o nervosismo, com a ansiedade, com a inquietação, mas ela nunca passa. Sabe por quê, Antônio? Porque aquilo que é importante, aquilo que valorizamos, nos comove, nos emociona. O que não nos emociona é aquilo que é banal, aquilo que é sem valor. Pregar, para mim, não é banal. Ser capaz de dizer assim diz o Senhor não é uma experiência banal, não é uma experiência comum. Por isso, a gente enfrenta o medo de falar em público. Eu anotei, Melissa, 7 razões pelas quais nós sentimos medo de falar em público. 7 razões. As razões mais comuns para que a gente sofra com esse medo de falar em público. Talvez você tenha uma dessas e a gente vai discernindo essas razões e a gente vai superando essas razões. A primeira razão pela qual a gente frequentemente tem medo de falar em público é a inexperiência. Você não tem experiência. E aí está ótimo, porque se o teu problema é falta de experiência, então a solução é evidente. Se é falta de experiência o teu problema, a solução é ganhar experiência, aproveitar as oportunidades para pregar, para comunicar. E deixa eu dizer uma coisa, viu, Edilson? Deixa eu dizer uma coisa. Você sabe como é que a gente começa? Em todas as áreas da vida, qualquer que seja a área da vida, a gente começa imitando. Depois a gente desenvolve um estilo próprio. Mas no início, a gente ouve. Eu vou dizer uma coisa a vocês que talvez vocês não acreditem. Quando eu tinha 16, 17 anos, o maior pregador do Brasil era o reverendo Caio Fábio de Oliveira Júnior. Caio Fábio de Oliveira Filho. E eu ouvia o Caio quando eu tinha 16, 17 anos, ouvia demais o Caio, e eu sabia mensagens de 40 minutos, Telêmaco. Eu sabia pregações de Caio de cor. E o meu cuidado era o seguinte: eu não vou tossir, porque Caio tossiu, não preciso tossir. Pô. Mas até a tossida eu sabia o momento que ele tossia durante a pregação. Porque eu aprendi com o Caio, eu imitava Caio. Eu lia os livros de Caio, ouvia as fitas cassetes do Caio, e assim foi que eu comecei a pregar, assim eu ganhei um modelo de pregação e eu fui desenvolvendo com o tempo o meu próprio estilo, mas que nunca perdeu de fato e completamente aquela influência dos anos 80, né? E para mim Caio ainda é hoje uma das figuras mais inteligentes que o protestantismo produziu e, sem dúvida nenhuma, no Brasil, a mais importante influência sobre a minha vida, sobre o meu ministério e sobre o ministério das pessoas da minha geração. Então, a inexperiência é a primeira causa do nervosismo na hora de falar em público. Contra a inexperiência, vem a experiência que a gente pode adquirir pregando, imitando, fazendo ali, seguindo os pregadores que você gosta, que você vai estudando. Hoje tem um monte de material na internet, você pode ouvir bons pregadores, e há excelentes pregadores em nossa diocese. Eu tive agora a oportunidade de ouvir recentemente o reverendo Gustavo pregando num evento da diocese, uma mensagem brilhante, uma mensagem extraordinária, muito elucidativa, muito didática, pela qual eu rendo graças a Deus, o reverendo Esdras, outro grande pregador de nossa comunidade. E assim a gente vai aprendendo com a experiência dos outros e aprendendo com as oportunidades que surgem.
A segunda causa do nervosismo na hora de pregar em público é pior do que a inexperiência, Santinha. Sabe o que é pior que a inexperiência? É a má experiência, é o trauma. É o camarada que teve a oportunidade de pregar e alguma coisa não deu certo. E aquilo lhe traumatizou, aquilo lhe doeu o coração. Quando eu era criança, eu tive essa experiência, Edilson. O reverendo Edgécio Martins Ferreira, que era o pastor da Igreja Presbiteriana da Madalena, e eu era criança, ele, uma vez por mês, ele fazia um culto e chamava o pessoal do departamento infantil para participar do culto. Aí ele me chamou e disse: Martorelli, você vai fazer uma oração na escola dominical. E aí eu tinha 7 anos, ele pegou o microfone, colocou na minha altura, né? Agora vamos ouvir aqui uma oração, Martorelli vai nos dirigir nesta oração. Eu não tive dúvida, eu tinha aprendido a orar, tinha passado a minha infância toda na igreja, minha família é cristã, e aí eu fiz a oração. Quando acabou o culto, eu perguntei ao reverendo Edgécio: Reverendo Edgécio, o senhor gostou da minha oração? Eu fiz bem? Aí ele disse: Martorelli, a sua oração foi muito bonita, mas ninguém escutou. Porque eu tinha colocado o microfone assim na tua frente e na hora de você orar, você baixou a cabeça. E aí ninguém escutou a tua oração. Mas a referência é que eu aprendi que para orar eu tenho que fechar os olhos e baixar a cabeça. Então eu baixei a cabeça e orei fora do microfone. Eu não fazia ideia de que eu tinha que manter a cabeça erguida para que a minha boca se projetasse no microfone. Felizmente, aquilo não gerou um trauma em mim que eu não pudesse depois me resgatar daquele sentimento, e muitas outras oportunidades vieram, muitas outras oportunidades, e graças a Deus, Deus foi trabalhando na minha vida. Gente, as mais experiências, elas não podem nos impedir de continuar a nossa chamada, o nosso chamado, a nossa vocação. Mas as mais experiências, elas são duras. A vida não se repete, Pati. A vida não se repete. Não é porque alguma coisa deu errado ontem que necessariamente vai dar errado de novo hoje. A vida não se repete, pelo contrário, a vida se renova. Então, as más experiências podem ser a razão e a gente precisa superar isso no poder do Espírito Santo. A terceira razão que para muitos vira um obstáculo para a pregação e o medo, acomete-se o medo de falar em público, pode estar ligado com o despreparo. Você se sente despreparado, você se sente... te convidaram de última hora, você fica nervoso porque você não teve tempo de orar, tempo de trabalhar o texto, tempo de comunicar, e por isso você está nervoso. Absolutamente natural, o despreparo. A gente deve evitar isso. E a gente deve ser sincero, e eu acho que será lindo se o seu pastor lhe convidar para pregar e você dizer assim: reverendo, eu preciso de tempo de oração, eu preciso de tempo de estudo, sem uma antecedência seria muito difícil para mim. Agora, é claro que com a experiência você vai tendo sempre ali uma mensagem meio que preparada para quando uma necessidade surgir, você poder pregar, você poder comunicar. Uma quarta razão pela qual a gente pode se emocionar muito é o temperamento. Há pessoas que são introvertidas e pessoas que são extrovertidas. Então, Rayane, há pessoas que se sentem mais confortáveis caladinhas e pensando nas coisas dentro delas. Elas são vertidas para dentro, introvertidas. E há pessoas que são extrovertidas, elas são voltadas para fora e se sentem confortáveis ao falar em público e ao se comunicar. O temperamento pode ser um problema, mas a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que superaram o seu temperamento introvertido. E a gente poderia pensar em figuras como o próprio Moisés, a gente deveria lembrar de Ezequiel, nós poderíamos lembrar de grandes figuras, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, que superaram uma introversão, um bloqueio inicial
Eu lembro que Paulo teve que dizer a Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, não dê espaço para que as pessoas te julguem mal porque você é muito jovem. Antes, torna-te modelo em todas as coisas. Então, essa é uma dimensão. A quarta razão é o próprio temperamento. Mas há uma quinta razão para o medo de falar em público, que é a importância da ocasião. A ocasião é muito importante, então, naturalmente, é difícil falar. Eu vou dizer que, ainda hoje, eu tenho muita dificuldade de pregar em cerimônias fúnebres. Antônio, o fato é o seguinte: você vai para uma cerimônia fúnebre e todo mundo que está ali tem o direito ao silêncio. O direito ao silêncio. Abraça-se a viúva, os filhos enlutados, disse uma palavra, meus sentimentos, meus pêsames. Mas o pregador não. O pregador vai esperar o momento adequado para trazer uma palavra de consolação, de conforto àquelas pessoas que estão ali. Às vezes o pregador só queria ter o direito de chorar, ou ainda o direito de silenciar diante do seu luto, mas ele não pode fazê-lo. Então é a ocasião que impõe, que estremece a gente. E a pergunta fundamental, Osiel, a pergunta fundamental é: o que eu posso dizer a essas pessoas que lhes traga algum conforto no meio de uma dor tão avassaladora, de uma dor tão avassaladora? Eu aprendi uma coisa muito simples, viu, Santinha, que eu queria compartilhar com vocês. E que eu digo sempre que eu vou falar em um ofício fúnebre. É muito simples isso. Segundo Gênesis, capítulo 2, quando Deus criou o ser humano, ele fez assim. Ele soprou e o ser humano tornou-se alma vivente. Nós somos o fôlego de Deus que se agita no mundo. Eu acredito que quando a gente morre, Deus faz assim. O fôlego que dele procedeu retorna para ele. E a nossa vida é apenas esse agitar do fôlego de Deus no mundo. E esse ente querido, que agora não está conosco, mas nós iremos sepultar seu corpo, o seu espírito retornou para Deus que o deu, e o seu corpo retornará para a terra de onde ela veio, de onde ele veio. Então, dar essa convicção de que o espírito está em Deus, guardado em Deus, pode trazer, pode ajudar as pessoas a encontrar consolação. Tinha um irmão lá da igreja, Telema, que quando me ouvia falar em cerimônias fúnebres, aí ele dizia assim: reverendo, o senhor fala tão bonito, que dá até vontade de morrer. Não, menos, não precisa de tanto, não precisa de tanto. Não é? Então, às vezes, a gente tem essa situação, uma situação em que nós temos uma ocasião importante e isso nos pode afligir. A sexta situação, que pode nos deflagrar o medo de falar em público, tem a ver com o público desconhecido. Porque uma coisa é você pregar na sua igreja, né? Onde você conhece todo mundo lhe conhece, você pega a sua Bíblia, diz, vamos a Bíblia aqui, eu queria compartilhar com vocês. É um público conhecido, próximo, a maioria de vocês vai pregar para esse público, que vocês conhecem, com quem vocês têm alguma intimidade. Mas quando é um público desconhecido, então nós temos essa dificuldade. Deveríamos conseguir fazer pelo menos 4 perguntas a quem nos convidou para pregar. Quantas pessoas estarão lá? Quantas pessoas? Qual a faixa etária dessas pessoas? Sabe por quê, Edilson? Pessoas idosas gostam que a gente fale do passado. Pessoas jovens gostam que a gente fale do futuro. Não é? Então, você, conhecendo o público, você adequa a sua linguagem, os seus exemplos, as suas figuras. Porque não adianta pegar um grupo de jovens e dizer ficar citando canções
como aquela... esses moços, pobres moços, ah, se soubessem. Eles não conhecem essa música, mas se você vai falar um grupo de sessentões e cita uma música dessa, eu me lembro de uma mensagem, João Vitor, que eu preguei sobre a capacidade de dar a volta por cima, de se reerguer depois de uma grande frustração. E era um público assim de pessoas de uns 40, 45 anos, e aí eu introduzi a mensagem citando uma canção de Peninha, que ficou muito famosa na voz de Caetano Veloso, que diz assim: tudo era apenas uma brincadeira e foi crescendo, crescendo e me absorvendo. E, de repente, eu me vi assim, completamente seu. Vi a minha força amarrada no seu passo. Vi que sem você eu não existo, eu não me acho. Vi um grande amor crescer dentro de mim, como eu sonhei um dia. Quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria no meu jeito de me dar, quando a canção se fez mais forte, mais sentida, quando a poesia realmente fez folia em minha vida, você veio me falar dessa paixão inesperada por outra pessoa. É a bolha que explode na cara do cara. Pá! A vida estava maravilhosa e, de repente, explode uma bolha das ilusões que se desfazem e que angústia. E aí eu dizia na mensagem, depois de citar essa primeira parte, dizendo: o que eu gosto mais dessa canção é a segunda parte, em que o poeta diz: mas não tem revolta, não. Eu só quero que você se encontre. Ter saudade até que é bom. É melhor do que caminhar vazio. A esperança é um dom que eu tenho em mim. Eu tenho, sim. Não tem desespero, não. Você me ensinou milhões de coisas. Eu tenho um sonho em minhas mãos. Amanhã será um novo dia. E certamente eu vou ser mais feliz. Ele dá a volta por cima. Hoje, o que eu gostaria de lhes falar é como dar a volta por cima depois da decepção ter estourado no teu rosto. Pronto, era a introdução da mensagem. E aí, pá, né? Então você cativou a atenção do seu ouvinte, ele o envolveu, o incluiu, ele se sente partícipe daquela dor e agora você pode entrar na mensagem, você pode, de fato, chamá-lo para o texto. Isso tem tudo a ver com o texto que nós lemos, aí já passou da introdução para a elucidação, apresenta o texto bíblico e eu vou mostrar a vocês como é que a gente estrutura tudo isso daqui a pouco. Então, é preciso superar o público desconhecido. Mas a sétima e última razão do medo de falar em público tem a ver com o público hostil. O público hostil. Esse é um público mais raro de se encontrar, mas a gente encontra às vezes. Falar para pessoas que estão revoltadas, falar para pessoas que estão com raiva, falar para pessoas que não querem ouvir, a gente precisa, e aí é difícil mesmo, é difícil. Então, essas são as circunstâncias, 7 circunstâncias diante das quais a gente pode ser tocado pelo medo de falar em público. Para superar tudo isso, tente desenvolver experiências, estude as escrituras, fundamente a sua ação na consciência da comunicação do evangelho, creia naquilo que você está dizendo como verdade do seu coração, e você não prega sobre teologia, você não prega sobre Bíblia, você não prega sobre história da igreja, você dá testemunho da obra de Cristo em sua vida. O que é que esta palavra do Senhor realiza em mim? É isso que eu quero dizer a vocês. Talvez você se sinta assim também. E talvez essa palavra, essa realização da obra do Espírito Santo em mim, lhe diga a respeito, tenha a ver com você, possa lhe ajudar também. Então, esses são os pontos sobre
as dificuldades que a gente precisa enfrentar e superar na hora de falar em público. Bom, Marton, você falou da introdução, citou esse exemplo aí de introdução, pegou a música de Peninha e fez uma introdução. Como é que esse esquema aí, como é que a gente estrutura, uma mensagem? Será que a gente tem uma ideia de como é que a gente pode estruturar uma mensagem? Eu acredito que sim. Não sei se vocês estão conseguindo ver a tela em branco aí que está aparecendo. Conseguem ver? Alguém me dá um sinal? Joia. Então a gente poderia colocar aqui a estrutura de uma pregação, de um testemunho. E aí eu diria que uma pregação, ela começa com uma saudação, seguida de uma introdução, depois uma elucidação, depois você tem um tema, depois você tem uma argumentação em favor desse tema, uma conclusão e, finalmente, uma aplicação. Então, esses 7 elementos eles vão estar frequentemente presentes. A saudação, a introdução, a elucidação, o tema, a argumentação, a conclusão e a aplicação. Eu vou compartilhar com vocês material para que vocês possam ter essas questões mais esclarecidas diante de vocês. O que eu gostaria de fazer agora é comentar rapidamente cada uma desses 7 elementos que compõem a estrutura da pregação. Em primeiro lugar, a saudação. Meus amigos, por favor, olhem para mim agora. Você começará, alguém lhe chama, vamos ouvir agora a pregação, alguém fez a leitura do Evangelho e você começa com uma oração, ou você começa... Mas chega um momento em que você vai se dirigir às pessoas. Eu começo sempre minha saudação, Rayane, dizendo: louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu ensinei as pessoas a responderem: para sempre seja louvado. E aí, depois dessa saudação, que é bem nordestina, né? É bem nossa, eu digo: minhas irmãs, meus irmãos, é um prazer poder estar aqui. Quero agradecer o convite do reverendo fulano de tal, ou do bispo fulano de tal, para que eu pudesse lhes falar nesta manhã. Então, a saudação, ela se dirige ao público que está presente, e é muito bom, muito oportuno, Tassiane, que nós façamos uma referência à liderança que está presente. Honrar a liderança que está presente. Porque se você está pregando, é porque alguém lhe convidou para pregar. A não ser que você seja o indivíduo que começou aquele movimento, né? Você convidou aquelas pessoas. Mas se você foi convidado para pregar, então saúde os que estão presentes e faça referência às pessoas, às autoridades que estão presentes. Ah, Marthur, eu não vejo ninguém como autoridade. Não, tudo bem. O que eu quero dizer é que é elegante da sua parte que você pudesse dizer: obrigado, agradeço ao reverendo fulano de tal, pastor da igreja, ao pároco. Então, fazer uma saudação, agradecendo a oportunidade. Há uma forma muito tradicional, há uma oração muito tradicional que eu frequentemente uso, que é a oração do Salmo, que diz assim: que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Isso é uma oração, isso não é uma saudação. Você está se dirigindo a Deus. A saudação, você está se dirigindo aos seus ouvintes. E esse é o primeiro momento. Depois da saudação, feita a saudação, nós chegamos à introdução. Antônio, a introdução é essencial para uma boa pregação.
é o momento de captar a atenção do seu ouvinte. Nós estamos vivendo uma realidade dificílima, Melissa. Nós estamos falando para pessoas que sofrem do mal da dispersão. As pessoas estão acostumadas a pegar o celular e a passarem vídeos a cada 15 segundos. Então, elas prestam atenção em alguma coisa durante 15 segundos e depois se dispersam para outra coisa, para olhar outra realidade, e você vai falar durante 15 minutos, 20 minutos. Então, a gente precisa captar a atenção dos seus ouvintes. Então, eu costumo apresentar uma ideia que possa tocar a vida das pessoas, só para citar um exemplo da introdução que eu fiz na mensagem de domingo passado, que foi sobre o texto do Evangelho, era João 15, e eu dizia que existem basicamente 3 tipos de religiões no mundo ao longo da história. As religiões em que o Deus é totalmente transcendente, é o totum absconditum, totalmente oculto. É, por exemplo, o judaísmo, o islamismo, Deus está para lá e ele é conhecido através de textos revelados. Existem as religiões, como as religiões greco-romanas, como a espiritualidade egípcia, em que a divindade se manifesta e ela interfere na vida e, por exemplo, os faraós eram considerados deuses. Então, a divindade se torna imanente, mas ela se manifesta na forma de autoridades, quer sejam sacerdotes ou reis. Então, a divindade invade o espaço da imanência. Mas o Evangelho é completamente diferente, porque no Evangelho Deus se fez povo, Deus se fez homem. E aí eu citei um livro de Rubem Alves, que é uma heresia tão bonitinha. Rubem Alves é meu herege predileto, e Rubem Alves escreveu um livro chamado Creio na Ressurreição do Corpo. Creio na Ressurreição do Corpo, que é uma frase que ele tirou do credo, né? Ele tirou do credo. Creio na ressurreição do corpo, credo apostólico. Mas ele quer dizer, com creio na ressurreição do corpo, Rubem Alves quer dizer que o corpo vai ser resgatado para o seu lugar de dignidade, de respeito, de honra. E aí, na introdução, eu disse que o Rubem Alves, nesse livro, Creio na Ressurreição do Corpo, disse: ser humano, estar vestido de humanidade, é algo tão maravilhoso, tão extraordinário, que na eternidade Deus um dia disse: serei homem. Serei homem. E ele se fez homem, e não apenas se fez homem, se fez povo. Porque em Cristo Jesus, Deus se fez povo. Deus se fez laos. Deus se fez leigo. Deus se fez um de nós. Sim, o Evangelho é a manifestação da divindade feita homem, feito humano, feito povo, feito um de nós. Para que na união mística, e era sobre isso que eu queria falar, a união mística, Deus unido a Cristo, nós unidos a Cristo, estamos unidos a Deus. Então, a divindade está presente e densamente preenche a nossa humanidade. E aí as consequências disso virão em seguida. Então, a introdução é o momento de captar a atenção do seu ouvinte, de dizer, caramba, e o que é que isso tem a ver com o texto que ele leu? Para onde é que esse negócio vai? Você capta a atenção. Depois, então, a gente falou da saudação, depois a gente falou da introdução, e aí tem um momento, Osiel, que é o momento de transição da introdução para o texto. Porque você não quer falar da tua experiência, você quer chamar a atenção para o texto. E aí, feita a introdução, você diz, olha, isso que eu acabei de falar para vocês está relacionado ao texto que nós acabamos de ler. E aí a atenção que já foi voltada para você, agora se volta para o texto. E você diz, olha, esse texto foi escrito pelo evangelista João
E aí você pode dar algumas informações sobre o evangelho, sobre o evangelista, sobre o contexto do texto que você está expondo. Isso é, a palavra elucidação, Edilson, vem de elucidar e lançar luz. Lançar luz sobre o quê? Sobre o texto, sobre aquilo, sobre a experiência da vida de Jesus, sobre o ensino de Jesus que você quer comunicar, sobre, enfim, o texto que você leu, que você tem nas suas mãos. Então, isso é a elucidação. Depois da elucidação, então, é com base nesse texto que eu lhes proponho um tema. O que é o tema? O tema é uma frase simples que você gostaria que o seu ouvinte compreendesse, guardasse em seu coração. Queria compartilhar com vocês isso, sabe? Eu prego desse jeito há 35 anos, com esse mesmo esqueminha, saudação, introdução, elucidação, tema, porque eu acho que é um esquema racional, é um esquema didático, é um esquema que lhe permite evoluir na comunicação do evangelho, progredir. E aí, o tema é o assunto que você gostaria que ficasse no coração do seu ouvinte. Por exemplo, meu tema neste domingo foi o evangelho secreto por detrás do evangelho conhecido. O evangelho secreto por trás do evangelho conhecido. Que evangelho é esse? É o evangelho em que não há separação entre o sagrado e o profano, em que Deus se torna humano, um de nós e conosco, de tal maneira que o convite de Deus é que a minha humanidade se misture com a sua divindade, porque a divindade dele foi misturada com a minha humanidade. Essa é a união mística que nós... E aí nós podemos experimentar esse descanso de estarmos em Deus, de estarmos em Deus. Eu fiz menção a uma obra de Sigmund Freud, O Futuro de uma Ilusão. Nessa obra, Freud diz que ele explica, né, o complexo de Édipo, diz que a razão da religião, a razão da religião é justamente o desamparo, o sentimento de desamparo por causa do complexo de Édipo. E aí eu fui dizer, olha, a experiência do Evangelho é a experiência de estar, de fato, em relação com Deus, em entrega com Deus, e a segurança de saber que Ele proverá nossas necessidades e angústias. E aí eu mostrei uma imagem que para mim é muito tocante, Paty, muito tocante, que é a imagem da Pietà, aquela imagem que está na Catedral de São Pedro, no Vaticano. Quando você entra, você vê a Pietà, todos já viram essa imagem de Jesus morto no colo de Maria, no colo de Maria. E aí eu mostrei durante a minha mensagem a Pietà no projetor, e eu disse há duas características nessa imagem que para mim é fantástica. A primeira é que Maria é maior que Jesus. Na Pietà, Maria é maior do que Jesus. O corpo de Jesus é desproporcional ao de Maria, e Maria é maior do que Jesus. Eu posso até achar aqui para vocês, para mostrar a vocês aqui essa imagem. Eu acho ela tão bonita. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui a vocês. Se você prestar atenção, conseguem ver aí a imagem da Pietà? Está aparecendo aí para vocês? Então, observem como o corpo de Maria é maior que o corpo de Jesus. E, em segundo lugar, Jesus está no colo de Maria. Jesus está no colo de Maria. Está morto, mas ele venceu na morte todas as tentações, todos os obstáculos, todas as dificuldades. E
está no colo de Maria, da Mãe Divina, né? E aí eu creio que Maria tomou o lugar que tomou na espiritualidade popular católica, porque Maria já não é vista como a mãe de Jesus. Maria é vista como Theotokos, a mãe de Deus, né? E eu creio que a gente poderia resgatar a figura de Maria, né, aproveitar nesta figura de Maria, não para pensar na mãe de Jesus nem na mãe de Deus, mas nessa imagem da Pietà eu vejo a mãe divina, que não é nem a mãe de Jesus nem a mãe de Deus. É a face feminina da divindade. É a face feminina da divindade. E Jesus morto pode ser meu corpo entregue, minha alma cansada, entregue e deitada no colo da Mãe Divina. E aí, Telêmaco, quando eu falei, quando eu mostrei, convidei todo mundo a se deixar repousar no colo da Mãe Divina, da face feminina da divindade, eu comecei a cantar junto com todo mundo uma canção que diz assim: não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo cuidado, e o teu trabalho é descansar em mim. Conhecem essa canção? Já ouviram essa canção? E aí, Antônio, é tão bonito, depois tu procura ouvir. E o teu trabalho é descansar em mim. Então, o convite era para que nós entregássemos a nossa alma cansada nas mãos da Mãe Divina, da face maternal da divindade. Então, temos um tema e vamos expô-lo, vamos explorá-lo. Isso já é argumentação. Isso já é argumentação. A argumentação é a explicitação do tema, é a subdivisão do tema, é o argumento que favorece o tema, que elucida o tema, que explica o tema, que demonstra o tema para o seu ouvinte. Então, isso seria a argumentação. A gente fecha uma conclusão. A conclusão é o desfecho da mensagem, precisa manter a qualidade, precisa manter o enfoque daquilo que você... Eu concluí a mensagem com a canção, não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. E aí chega ao sétimo e último momento, que é a aplicação. Sétimo e último momento, que é a aplicação. O que vem a ser a aplicação? A aplicação vem a ser convidar as pessoas a fazerem a seguinte pergunta: o que é que isso tem a ver comigo? Que atitude eu preciso tomar diante de tudo isso que foi exposto? Que mudança precisa ocorrer na minha vida diante de tudo isso que foi dito? Isso é a aplicação. A aplicação é pegar todo o conteúdo da mensagem que foi exposta e dizer: isso tem a ver com você, isso tem a ver contigo. E isso exige de você uma tomada de decisão, uma tomada de posição. Porque, veja, toda pregação deve conduzir a uma experiência de transformação. Foi assim que Jesus ensinou. Foi assim que os apóstolos ensinaram, convidando as pessoas à conversão, à transformação, à mudança, à tomada de decisão. Eu não estou dizendo que Jesus pregava, é porque a gente não tem coragem, Edilson, de pregar como Jesus pregava, tá certo? Vou contar para vocês como é que Jesus pregava. Jesus pregava dizendo assim: o reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda, que, sendo o menor dos grãos, uma vez plantado no chão, pode se transformar numa árvore que cresce tanto que as aves dos céus fazem ninho nela. Muito obrigado, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Acabava o sermão de Jesus aí. Quem tem coragem de pregar assim? Ninguém, né? Conta a história, acabou. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O reino dos céus é semelhante a um pai que tinha 2 filhos. Disse ao primeiro: filho, vai para o campo. E o filho disse: não vou.
E ao segundo ele disse, vai para o campo, ele disse, vou. O primeiro que disse que não vou, depois arrependido foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? O que disse que iria, mas não foi, ou o que disse que não iria, ou seja, o que você diz não tem nenhum valor, o que importa mesmo é a forma como você vive, é o que você faz. Então Jesus nem ia explicar, nem essa explicação final que eu fiz, ele dava. Ele contava a parábola e ia embora. E deixava, Pati, a coisa na cabeça do ouvinte, né? O cara ficava ali pensando, o que é isso? Que história é essa? Que dois filhos são esses? Que grão de mostarda é esse? Então, esse era o modo como Jesus pregava. Nós pregamos didaticamente, mas temos esse desejo de transformação. Queria concluir aquilo que eu gostaria de lhes dizer hoje, para a gente entrar para uma segunda fase do nosso estudo, que são as perguntas, o compartilhar. Queria concluir dizendo, Martô, onde é que eu encontro material para as minhas pregações? Onde eu encontro material para pregar? Para encontrar... Bom, eu preciso dizer, em primeiro lugar, que tudo pode virar material de pregação. Tudo pode virar conteúdo para a sua pregação. Qualquer canção, poema, imagem, encontro. Eu estava lembrando uma mensagem que eu ouvi do reverendo Francisco Leonardo, que é uma experiência assim, cotidiana. Diz que o reverendo Francisco Leonardo estava fazendo uma reforma na casa dele e comprou areia para fazer cimento. Areia para fazer cimento. E o camarada do caminhão derrubou a areia na porta da casa dele. Ele queria colocar a areia para dentro de casa, porque a chuva poderia vir e arrastar a areia embora, e ele perderia a areia. Então ele pegou um balde, foi enchendo com uma pá o balde e ia colocando a areia para dentro de casa, num lugar para a areia ficar protegida. O filho dele, o filho do reverendo Francisco, queria ajudar o pai, mas tinha lá 3, 4 anos de idade, não podia carregar aquele balde grande, pesado. Mas ele queria, chorava, querendo, deixa eu lhe ajudar, deixa eu lhe ajudar. E aí o reverendo Francisco teve uma ideia. Encheu um balde, pegou a alça do balde, colocou na mão do filho e segurou o balde por baixo e disse, vamos. E lá estava o filho, com aquela cara, carregando a alça do balde e o reverendo Francisco embaixo segurando o peso do balde. E aí ele disse, depois de contar essa história, ele disse, mano, essa dor que você está sentindo, essa dificuldade pela qual você está passando é o peso da alça, porque o balde mesmo, Deus é que está carregando. Isso é o peso da alça. Isso é o peso da alça, porque o balde mesmo, Deus é que está suportando. Deus é que está carregando para você e por você. Então, veja, uma experiência corriqueira pode se tornar um elemento para ilustrar uma mensagem, né? Para trazer. E eu ouvi isso há 40 anos atrás, e está na minha cabeça ainda. Eu vi essa ilustração há 40 anos atrás e ficou. Então, de qualquer lugar você pode encontrar, mas toma nota, vai fazendo aquilo que o reverendo Otton Guarnaz Dourado, meu professor de homilética, chamava de alagado. Alagado. Vai juntando. Alagado vai juntando uma pastinha onde você copia as coisas, guarda as coisas e tal. Pode ser digital hoje em dia, né? Então você pode ir fazendo um arquivo para juntar as coisas, porque tudo pode ser objeto. Em segundo lugar, ouça bons pregadores. Ouça bons pregadores. Procure ouvi-los. E procure ouvir pregadores que tenham uma identidade com você. Porque senão você vai encontrar pregadores, hoje em dia na internet, você vai encontrar pregadores de tudo que é lado, de tudo que é jeito. E, de fato, há pregadores que, infelizmente, fazem um desserviço ao Evangelho. Um desserviço ao Evangelho. Porque enchem a mente das pessoas de culpa, de medo, porque, Tassiane, existem duas formas, duas chaves para encher uma igreja. Você pode encher a igreja se você encher as pessoas de medo e cobiça. Culpa e cobiça, culpa e cobiça. Então,
De um lado, elas sentem medo do castigo divino, por isso frequentam a sua igreja, ajudam, porque elas querem se livrar do castigo divino. Ou elas cobiçam a bênção divina. Então, desejando a bênção divina, elas investem no seu ministério, frequentam porque elas acham que Deus vai lhes dar em dobro. E você promete ou o castigo divino ou a bênção divina, e as pessoas... Mas isso não é a nossa praia. Nós somos anglicanos, e anglicanos no Brasil, completamente diferentes desse modelo que enche as pessoas de culpa e cobiça. Pelo contrário, a gente os liberta da culpa e diz que o Evangelho lhes ensina a viver a grande ventura da nossa própria relação com o divino, da nossa própria relação com Deus. Então, essa é a proposta que a gente precisa ter. Então, ouça pregadores que tenham a ver. E aí eu recomendo escutar o reverendo Esdras, escutar o reverendo Gustavo, escutar o reverendo Rafael. São pregadores de nossa diocese que estão aí. Escutem as minhas mensagens, elas estão todas no canal do YouTube da nossa comunidade. Todo domingo tem mensagem lá. Eu prego todos os domingos, praticamente, que é presencial ou online. Pregue, ouçam, porque, veja, numa fase como a de vocês, que vocês estão começando, aquilo que a gente escuta vai formatando a nossa própria consciência, sabe? Então, eu acho muito importante que nós identifiquemos por que nós nos tornamos anglicanos e o que é que essa igreja propõe para o mundo, propõe para o Brasil, propõe para esse lugar onde nós estamos, para que a nossa pregação tenha esteja imantada dessa mesma influência, dessa cosmovisão, dessa percepção. Bem, meus amigos, em linhas gerais era isso que eu tinha para lhes dizer. Eu gostaria de ouvir perguntas, interações, questões. Eu gostaria de tentar ajudar a explicar questões a vocês. Antes de vocês fazerem as perguntas, eu vou falar de uma coisa de que talvez vocês nunca tenham ouvido falar, mas quem é das antigas na igreja... Marto, aplicação e apelo é a mesma coisa? Alguém já ouviu falar de apelo aqui, né? Até lembra quando das antigas sabe o que é apelo, né? Os pregadores do passado faziam um apelo. Quem quer entregar a sua vida a Jesus, levanta a mão. Era o apelo, era o apelo. Aplicação e apelo não são a mesma coisa. Nós somos convidados a entregar a nossa vida a Jesus todos os dias. Todo mundo tem que ser convidado a entregar a vida a Jesus. Então a gente não é da nossa tradição fazer aquele ritual das pessoas levantarem a mão, irem lá na frente, mas entregar a vida a Jesus, se converter, todo mundo, e eu já me converti tantas vezes e continuo me convertendo, queria converter hoje de novo, mas a gente não aplicação e apelo não são a mesma coisa. Aplicação é o que é que tudo isso que eu disse, que a gente pensou juntos, tem a ver com você e que desafio essa mensagem lhe traz. Isso é aplicação. Mas vamos lá, vamos às perguntas. Boa noite. Boa noite, Melissa. Sou natural da cidade de Batalha, no estado do Piauí, na qual participo da comunidade anglicana Apóstolo São Paulo, na direção do reverendo Osiel de Assunção, que acredito que ele esteja aqui na sala. Está conosco aqui. E assim, minha pergunta é, na sua concepção, na sua visão, a gente sabe que a igreja anglicana, ela historicamente é uma igreja já velha, tanto no Brasil como no mundo, e sabemos que de lá para cá ela tem quebrado muitas barreiras, principalmente na questão do preconceito, que historicamente pessoas do público LGBTQIA+, que eu não sei por que invento tanta sigla, né? É uma comunidade aberta para que as pessoas possam participar, né? E assim, não muito entrando em detalhe, a gente sabe que não é porque não posso fazer, me insiro nesse certo grupo, não é porque eu frequente a igreja anglicana que assim está liberada a todos, porque logo tem a procedência de vida, o testemunho. E eu já venho de uma igreja tradicional
tradicional já conservadora, onde a gente sempre escuta, né, essa questão da orientação ser algo que é algo condenatório, algo errado. E percebi a sua explicação durante todo aí o tempo da aula e achei muito interessante sua flexibilidade de lidar com esses assuntos, principalmente atuais, né, que desmistificando algumas descrenças que a gente tem visto sempre a escutar e com o tempo quando eu passei a frequentar a igreja anglicana e alguns também encontros, comecei a perceber que não era tudo aquilo que eu tinha visto. Mas, voltando à pergunta, na sua visão hoje, como já teólogo formado há muitos anos, né, tanto na experiência da igreja, o que você acha do movimento de pessoas que são, né, trans, ou gays, ou lésbicas, frequentarem o ambiente da igreja e serem também participantes atuantes? Porque, assim, no meu caso, eu fazia parte do Ministério de Louvor, também às vezes pregava também nos encontros de jovens, como também algumas das vezes também era encarregada também de pregar durante a noite. E, assim, era uma crítica muito pesada que às vezes eu escutava, porque, assim, de uma certa forma, a gente incomoda aquelas pessoas que são mais conservadoras. E por muito tempo eu estive silenciada, né, de uma certa forma, escondendo meus dons, e também que eu gosto muito de cantar, né, louvar, aliás, a Deus. E quando eu fui para a igreja anglicana, eu tive essa liberdade de novamente botar à prática, não por amar a igreja, mas pelo serviço do Senhor que ele precisa. E nós que moramos numa cidade pequena, provinciana do interior, aonde o preconceito ainda é muito grande, e sempre escutava, né? A Melissa é uma pessoa trans, ela está na frente da igreja, está ajudando, algo está errado, isso ali não está correto. E Aham. eu às vezes escutava, mas só que assim, minha resposta por uma questão de direcionamento de Deus e por discernimento, eu pensava, se pessoas que criticam tanto minha pessoa por estar na frente da igreja, por que essas pessoas que se julgam tão corretas e justas, porque elas não estão aqui para ajudar? Uhum. E a gente que tem com toda essa coisa está disposto né, a estar atuando dentro da igreja. E fugi aqui, cortei assim, dei muito a minha fala, mas queria saber, assim, a seu respeito, o que você acha a respeito de pessoas que são da classe, né, serem atuantes da igreja, assim, qual a problemática que você vê e os desafios que você vê, assim, também dentro da igreja. Excelente pergunta, Melissa. Excelente pergunta. Eu acho que é muito pertinente o seu questionamento. Eu queria dizer sobre isso duas coisas básicas. Em primeiro lugar, a nossa igreja faz aquilo que me parece o óbvio, que é reconhecer que a homossexualidade é um dado da vida, é algo que acontece na experiência existencial das pessoas. Então, ninguém escolhe se tornar heterossexual ou homossexual, mas é a orientação dos desejos que se manifestam de modo absolutamente natural nos seres humanos. É o moralismo das pessoas que classificam como normal e anormal uma determinada orientação, que é uma descoberta do ser. Isso, para mim, tem a ver como, por exemplo, dizer se é normal ou anormal ser moreno, se é normal ou é anormal ter 1,70 m. Enfim, são dimensões da vida, são dimensões da experiência que o moralismo tolo e cego acaba classificando como normal e anormal. Ora, quem é que tem a dignidade de dizer o que é normal e o que é anormal, né? Então, a Igreja Episcopal Anglicana reconhece a dignidade das pessoas que têm qualquer orientação sexual, que têm a sua identidade sexual, porque são seres humanos plenos, completamente dignos. Não apenas os recebemos na membresia, como nos ministérios da igreja, no ministério ordenado, nós temos bispos e bispas que vivem a sua homossexualidade diante de Deus e da igreja com plena dignidade. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de lhe dizer.
que a homossexualidade é uma condição da existência e essa condição da existência é algo que se constrói em nós, não é uma escolha, é uma realidade, é um dado da vida. Mas, em segundo lugar, eu gostaria de dizer que sobre isso Jesus disse nada. Sobre esse assunto, Jesus não disse absolutamente nada. Porque se há pecados, os pecados que incomodam a Jesus, sobre os quais ele fala intensamente, é o pecado da hipocrisia. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, disse ele muitas vezes. É o pecado da ganância. Falando sobre os fariseus, ele diz que visitam as casas das viúvas para tirar-lhes de lá. O pecado da acumulação, não. Esses são os pecados que incomodavam a Jesus, sobre os quais ele falou sistematicamente. Nós não consideramos a homossexualidade pecado, mas, olhando para o ensino de Jesus, nós identificamos quais são os pecados que o incomodavam e que devem incomodar a igreja hoje, sobre os quais a igreja deve levantar uma postura de denúncia, que é o pecado da hipocrisia, da falsidade, o pecado da usura, o pecado da ganância, da cobiça, o pecado da insensibilidade para com a dor do samaritano caído na beira da estrada, aquela religião insensível. Esses são os pecados que Jesus denunciou. Sobre homossexualidade, Jesus não disse nada. E a primeira das coisas que eu disse é que a nossa pregação deve ser uma pregação acerca da vida e do ensino de Jesus. Então, é lá que a gente vai encontrar fontes. Eu tenho um vídeo que eu posso compartilhar com vocês em que eu analiso textos do Antigo e do Novo Testamento que falam sobre o tema da homossexualidade. E eu coloco as razões pelas quais textos bíblicos condenam a homossexualidade. E eu digo qual é a resposta que uma teologia sadia dá aos textos bíblicos que, fora da palavra de Jesus e do ensino de Jesus, o apóstolo Paulo, por exemplo, em ocasiões em que aborda essa questão, ou mesmo uma resposta ao livro de Deuteronômio, tudo aquilo, eu tenho um vídeo que eu posso compartilhar sobre isso com vocês, mas para dizer simplesmente é o seguinte, maninha, você tem uma vida, você é uma mulher jovem, uma pessoa jovem, e tem uma vida para pregar o ensino e a vida de Jesus. Sobre esse assunto, Jesus não falou nada, mas falou sobre amar ao próximo, falou sobre perdoar, falou sobre compreender. Então, temos um desafio enorme sobre isso, e todos os indivíduos, sejam héteros ou homossexuais, têm o desafio de viver o evangelho que Jesus nos ensinou a viver. Nesse sermão de domingo, inclusive, eu digo isso. Eu creio no evangelho porque ele é tão absurdo e ele é tão anticlerical que só pode ser verdade. Só pode proceder de Deus. Ele é tão contra a igreja que só pode proceder de Deus. E ele é contra a igreja mesmo, né? Porque a igreja acaba desenvolvendo estruturas de artificialidade que são contra o ensino de Jesus. Então, te agarra lá com o evangelho e anuncia esse evangelho, que haverá paz em teu coração e bênção para as pessoas que te escutarem. Alguém mais queria fazer alguma pergunta? Por favor, fiquem à vontade. São Helena. poucos os operários, poucos trabalhadores, e a fome do povo aumenta mais e mais. És o Senhor da messe, ouve essa nossa prece. Põe sangue novo nas veias da tua igreja. Falta pão porque falta trigo. Falta trigo porque não semeiam. E falta semeadores porque ninguém foi lá fora chamar. Falta gente para ir ao povo descobrir porque o povo se cala. E falta esse jeito novo de levar luz e falar de Jesus. Poucos os operários, poucos trabalhadores,
e a fome do povo aumenta mais e mais. És o Senhor da messe, ouve essa nossa prece. Põe sangue novo nas veias da tua igreja. Amém, 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 Santinho, isso mesmo. É isso É mesmo assim, é que o assim que eu Senhor nos... entendo. É isso mesmo. Amém, amém. É assim que eu entendo como eu devo chegar e falar de Jesus para os aqueles que não tem quem vá lá falar para eles, É né? isso, é isso. Porque as igrejas estão cheias de falsos profetas, de falsos pregadores, que fala bonito, mas na vivência não tem, não tem um milímetro. É, E é aí verdade. eu acho que quando você vai lá testemunhar, vivenciar aquela vida, acho que você está fazendo mais do que a pregação. E na nossa comunidade aqui é bom, porque a gente não tem um pregador, uma pregadora. Aqui a gente faz a reflexão partilhada, compartilha a forma que cada um se sentiu chamado a falar daquela leitura ou daquelas leituras ou do momento que está vivendo, né? Por exemplo, a leitura de domingo foi muito bonita, né? Porque a chave era o amor, Vamos. Esse é o meu né? O mandamento, amor. né? O Pois mandamento é, esse é o meu. é o Amai meu uns aos outros mandamento que assim vos como eu amo. vos amei. Isso. E aí a outra muito forte foi ele dizer para a gente que não foi nós que escolhemos ele, foi ele quem nos escolheu. Então a gente tem que seguir a missão de acordo com o chamado que ele nos dá. E eu acho lindo também Mas que não, ele fala, ele diz que nos chamou para sermos amigos dele. Amigos, pois é, não, amigos. e não empregados, né? É. Então, assim, é mais ou menos que é assim a forma que eu entendo, e aí eu vou conversando com as pessoas. Eu não prego, eu converso com as pessoas, e aí eu coloco também, porque como eu fui liberada do Movimento dos Trabalhadores Cristãos, para acompanhar as equipes de base do movimento, eu sempre levei eu gostava muito, gostava não, eu gosto do Mateus 5, de 13 e 16. Esses dois versículos, ele me fala muito forte. E eu sempre levava para reflexão com os meus companheiros, para eles descobrirem onde estava o desafio e os apelos de Deus naqueles dois versículos. Quais eram os apelos de Deus para cada um de nós enquanto trabalhador e trabalhadora? E que desafios a gente tinha para fazer com que vivenciar aqueles apelos. Então, mais ou menos nesse sentido que eu gostava de fazer as coisas. Gostava, não, eu gosto. Amém. Amém, Santinho. Obrigado. Telêmaco, você ia fazer uma questão? Diga lá. Boa noite, eu me chamo Patrícia. Eu quero primeiro agradecer a aula. Vou dizer que essa aula foi para mim. Eu anotei tudo que o senhor falou, Que bom, Pati, que bom. principalmente no momento de imitar, né? Nós temos grandes homilistas na paróquia, e quando eles falam, eles entram assim, simplesmente no meu modo particular, parece que está falando para mim. Não tem mais ninguém na igreja, só para mim. Então, eu quero assim que as pessoas também sintam isso, né? Esse chamado de Deus para cada uma delas. Então, a minha pergunta é: em quanto tempo a gente pode fazer uma homilia, né? Se tem um tempo regular de meia hora, eu gostaria de saber o tempo regular para a gente desenvolver todos aqueles pontos que o senhor colocou, né? Aqueles 7 pontos, para a gente desenvolver bem uma homilia. Pati, eu diria que uma homilia deve durar. Você tá começando, né? Eu acho que uma homilia deve durar entre 15 e 20 minutos, sabe? Entre 15 e 20 minutos. Quando a gente vai. Eu tenho uma. Eu me lembro do maior pregador que eu ouvi na minha vida, que era o reverendo João Campos de Oliveira, o maior pregador que eu ouvi na minha vida, João Campos de Oliveira. Ele pregava sermões de 7 minutos, 8 minutos, e as pessoas ficavam indignadas, assim, porque ele era um extraordinário pregador, e por que pregava tão breve, por que pregava tão pouco? Eu ouvi uma vez alguém dizendo a João Campos: reverendo, eu queria lhe ouvir mais. Aí ele disse: ah, que coisa boa. Ruim seria se você quisesse me ouvir menos.
Então, é, então é isso. Assim, eu penso assim, quanto menos tempo a gente tiver, mais a gente tem que se preparar. Quando eu ouço, às vezes, o pregador falando 40, 50 minutos, a impressão que eu tenho é que ele não preparou-se de tal maneira que lhe permitiu a concisão do que ele poder. Eu gosto, o filósofo que eu mais aprendi na minha vida foi um filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche. E Nietzsche diz: eu sou um polidor de frases. Eu sou um polidor de frases. Polir frases. Ou seja, ele vai trabalhando as frases até que a frase possa ser apresentada sinteticamente. Então, eu diria que uma mensagem entre 15 e 20 minutos é um tamanho bom. Você vai ouvir pregadores pregando meia hora, 40 minutos. Eu não vou dizer, como dizia meu professor de grego, que era o reverendo Ayrton Pessoa, diz que Ayrton dizia assim: até 15 minutos Deus fala, depois de 15 minutos é o outro que fala. Não diria isso. Mas eu creio que o tempo, Paty, de uma homilia deve ser entre 15 e 20 minutos. É um tempo bom, isso não cansa as pessoas, é um tempo. E você ser capaz de condensar o seu pensamento para fazer toda aquela estrutura entre 15 e 20 minutos, eu acho que é o ideal, o ideal. Às vezes, dependendo da necessidade da igreja, você vai ter uma exposição bíblica e aí talvez os pastores tenham mais condições de estruturar ideias mais elaboradas. Eu diria isso aí, para responder a sua pergunta: 15 a 20 minutos, uma homilia. Muito obrigada e uma boa noite. Boa noite, Paty. Diga lá, Telêmaco. Eu me lembro que lá no Andrew Jumper, que um pastor, acho que é Trancoso o nome dele, ele ia voltar para a comunidade e disse: rapaz, eu já tenho o tema e a mensagem, falta só o texto. Ele, o texto era pretexto para. É. Eu sei que quando você falou de sermão temático, você tinha um tema do próprio texto, da leitura do lecionário, não é isso? Isso, isso. É. Ah, Então, seria uma mistura do que se diz tradicionalmente de sermão expositivo com um tema que você tira do próprio texto, né? é. O que acontece é o seguinte: na nossa tradição, o lecionário ele traz as leituras diárias, Isso. né, dominicais. Isso. Então, nos permite o seguinte: nos permite escolher um texto para expô-lo, ou nos permite fazer uma mensagem que envolve vários elementos dos diversos textos que foram lidos durante aquela celebração. Há igrejas que leem 2, 3 textos, o lecionário traz um número maior de textos. Eu costumo pregar a partir do texto do Evangelho e faço referências aos Salmos, ao Salmo que foi lido e tal. Nesse culto, por exemplo, de domingo, o Salmo era o Salmo 98, com aquela número de elementos, vozes, instrumentos musicais e elementos da natureza louvando a Deus. E eu pude fazer alguma referência a isso. Mas, em geral, a minha experiência é pegar o texto do Evangelho e expor aquilo que é o núcleo daquele texto para a comunidade. Então, eu acho que é muito importante essa questão que você trouxe, Telêmaco, que é não usar o texto como um pretexto, nem violentar o texto para fazer o texto dizer o que ele não diz. Porque se nós fizermos isso, né, se nós utilizarmos o texto como pretexto ou violentarmos hermeneuticamente o texto, interpretativamente o texto, fazendo o texto dizer o que ele não diz, então você é pregador de outra coisa e não do ensino de Jesus. E essa outra coisa que você se tornou pregador não tem nenhuma garantia de que fará bem ao povo. Eu creio que é o ensino, a vida de Jesus que faz bem ao povo. Não são nossas ideias, nem os caras que estamos lendo ultimamente que vai fazer bem ao povo. Então, esse cuidado de pegarmos o texto. Eu imaginei que ia sofrer muito, Telêmaco, porque eu venho de uma tradição presbiteriana de pregações expositivas. E eu pensei que iria sofrer muito a me adequar aos textos do lecionário, mas não sofri, por duas razões. Primeiro, porque o lecionário também tem uma tendência de mensagens
complementares. O evangelho da semana passada, você vai, por exemplo, na semana passada foi o evangelho da videira, hoje era a segunda parte da mesma perícope do domingo passado, né? Então, o lecionário segue, de certo modo, uma carreira expositiva, assim. E, em segundo lugar, eu acredito que adequando-se ao lecionário, adequando-nos ao lecionário, nós somos capazes de encontrar na dependência do Espírito Santo a mensagem que deve ser comunicada a partir do texto que você não escolheu, que o lecionário trouxe como proposta a você. Eu acho que isso aumenta a nossa dependência do Espírito, aumenta a nossa dependência de que a direção de Deus nos guie para elaborarmos a nossa mensagem. Pastor, reverendo, eu não entendi a diferença bem sobre o papel da elucidação, que A, tem a elu- introdução. a elucidação é a passagem da introdução para o texto. Veja, quando você faz a introdução, você chama a atenção do auditório para aquilo que você quer dizer. Depois que a atenção está É em pro texto. você, aí você diz, isso tem tudo a ver com o texto que nós lemos. Aí, agora, você trouxe agora a atenção do ouvinte para o texto, e do texto você tira o tema. Então, esse é o movimento. A atenção para mim, de mim para o texto, do texto para o tema. E aí eu vou argumentar em favor do tema. A função da elucidação é chamar para o texto. E na elucidação você fala um pouco sobre, você pode falar da sua pesquisa, né? Sobre o texto, sobre o contexto em que o texto foi dito. Jesus disse isso quando ele estava em tal lugar, com tais ouvintes. A elucidação é lançar luz sobre o texto, de onde você vai chamar o tema. Tranquilo, entendi. Joia. Alguma outra questão, alguma outra pergunta? Alguém gostaria de fazer algum outro ponto? Se não, passo a palavra para Bruno, para a gente ir para os finalmente. Quero agradecer a excelente aula do reverendo Martorelli. Diga-se de passagem, foi uma das melhores aulas que tivemos aqui. E acredito que todas as pessoas, inclusive aquelas que ainda vão assistir a gravação, terão a oportunidade, ou já tiveram a oportunidade de ter uma abordagem tão excelente. Fico muito grato em nome do seminário e em nome do bispo e da nossa Secretaria de Educação Cristã e Teológica pela sua participação, reverendo. A todos os alunos e alunas que estão nos acompanhando, permaneçam no grupo de WhatsApp, porque nele eu vou estar postando os certificados de vocês online e também novidades em relação a palestras, fóruns, webinar e também informações sobre nosso seminário que está começando agora no mês de agosto. Ademais, estamos à disposição para tirar todas as dúvidas de vocês e também recolher informações, sugestões para novas e futuras capacitações. O reverendo Osiel encontra-se presente ainda? Pelo menos está aqui aparecendo aqui para mim. Reverendo Osiel? Oi, reverendo Bruno, estou aqui sim, querido. Pronto. Gostaria de que o senhor orasse por todos nós, agradecendo a Deus a conclusão desse curso de capacitação em ministério pastoral. Amém. Obrigado. O Espírito do Senhor esteja conosco. Seja também contigo. Querido Deus, nosso Pai de amor materno, te agradecemos por este encontro formativo e agradecemos de maneira especial pela vida, ministério e pelos dons do reverendo Martorelli, que de tão bom grado tem colocado à disposição do reino e à disposição de nós, irmãos e irmãs. Pedimos a tua bênção sobre nossas vidas, pedimos a tua capacitação para que possamos comunicar a mensagem do Evangelho às pessoas que necessitam. E nesta data em especial, queremos te pedir a tua bênção sobre nossas vidas, nesta noite, para que tenhamos um repouso abençoado e sejamos guardados de todos os males. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Tenham todos uma boa noite e até a próxima, pessoal. Tchau, gente.
Deus abençoe vocês. Amém. Boa noite a todos e todas.